O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Chegamos ao 18º episódio do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos no primeiro pilar do Catecismo, a profissão de fé. Na primeira sessão, eu creio, nós cremos, no capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. No mencionado capítulo, estamos lendo o artigo 3º sobre a Sagrada Escritura, de modo que hoje terminaremos o 3º item deste artigo e daremos início ao 4º item, lendo os números 115 a 120. Os sentidos da Escritura. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, que segue as regras da correta interpretação. Omnes sensus fundantur super literalem. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal. O sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. 1. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. 2. O sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como advertência para nós. 3. O sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo, em grego anagoge, à nossa pátria. Assim, a Igreja na Terra é sinal da Jerusalém Celeste. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. Litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. A letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves caminhar. É dever dos exegetas esforçarem-se dentro dessas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura,
a fim de que por seu trabalho, de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas estas coisas que concernem à maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a Palavra de Deus. Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas. Eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Quarto, o cânon das Escrituras. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 45 se contarmos Jeremias e Lamentações juntos, escritos para o Antigo Testamento, e 27 para o Novo Testamento. Para o Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Ester, os 2 livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes ou Coelet, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico ou Sirácida, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Para o Novo Testamento: os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda Epístolas de Pedro, as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. Para o comentário adicional do dia de hoje, vamos ler alguns trechos da exortação apostólica Verbum Domini do Papa Bento XVI sobre a Palavra de Deus, mais especificamente alguns trechos dos números 37 e 38 que tratam sobre os sentidos da Sagrada Escritura. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini do Santo Padre Bento XVI sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Sentido literal e sentido espiritual. Recorde-se o dístico clássico que traduz a relação entre os diversos sentidos da Escritura. A letra ensina-te os fatos, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves tender. Sobressai aqui a unidade e a articulação entre o sentido literal e o sentido espiritual, o qual, por sua vez, se subdivide em 3 sentidos
que descrevem os conteúdos da fé, da moral e da tensão escatológica. Em suma, aprendemos que só se é fiel à intencionalidade dos textos bíblicos na medida em que se procura encontrar no coração da sua formulação a realidade de fé que os mesmos exprimem e em que se liga esta realidade com a experiência crente do nosso mundo. Somente nesta perspectiva se pode reconhecer que a palavra de Deus é viva e se dirige a cada um de nós no momento presente da nossa vida. Continua assim plenamente válida a afirmação da Pontifícia Comissão Bíblica que define o sentido espiritual, segundo a fé cristã, como o sentido expresso pelos textos bíblicos quando são lidos sob o influxo do Espírito Santo, no contexto do mistério pascal de Cristo e da vida nova que dele resulta. Este contexto existe efetivamente. O Novo Testamento reconhece nele o cumprimento das Escrituras. Por isso, é normal reler as Escrituras à luz deste novo contexto, o da vida no Espírito. A necessária superação da letra. Para se recuperar a articulação entre os diversos sentidos da Escritura, torna-se então decisivo identificar a passagem entre letra e espírito. Não se trata de uma passagem automática e espontânea. Antes é preciso transcender a letra. De fato, a palavra do próprio Deus nunca se apresenta na simples literalidade do texto. Para alcançá-la é preciso transcender a literalidade num processo de compreensão que se deixa guiar pelo movimento interior do conjunto e, portanto, deve tornar-se também um processo de vida. Descobrimos assim o motivo porque um autêntico processo interpretativo nunca é apenas intelectual, mas também vital, que requer o pleno envolvimento na vida eclesial enquanto vida segundo o Espírito. Deste modo, tornam-se mais claros os critérios evidenciados pelo número 12 da Constituição Dogmática Dei Verbum. A referida superação não pode verificar-se no fragmento literário individual, mas em relação com a totalidade da Escritura. De fato, é uma única palavra aquela para a qual somos chamados a transcender. Este processo possui uma íntima dramaticidade, porque no processo de superação, a passagem que acontece em virtude do Espírito tem inevitavelmente a ver também com a liberdade de cada um. São Paulo viveu plenamente na sua própria vida esta passagem, o que significa transcender a letra e a sua compreensão unicamente a partir do conjunto, expressou ele de modo radical nesta frase: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. São Paulo descobre que o Espírito libertador tem um nome e que a liberdade tem, consequentemente, uma medida interior. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Espírito libertador não é simplesmente a própria ideia, a visão pessoal de quem interpreta. O Espírito é Cristo, e Cristo é o Senhor que nos indica a estrada. Sabemos como esta passagem foi dramática e simultaneamente libertadora em Santo Agostinho. Ele acreditou nas Escrituras,
que antes se lhe apresentavam muito diversificadas em si mesmas e às vezes indelicadas, precisamente por esta superação que aprendeu de Santo Ambrósio, mediante a interpretação tipológica, segundo a qual todo o Antigo Testamento é um caminho para Jesus Cristo. Para Santo Agostinho transcender a letra, tornou credível a própria letra e permitiu-lhe encontrar finalmente a resposta às profundas inquietações do seu espírito sedento da verdade. Os documentos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!